No coração do antigo Egito, em meio a um turbilhão político e às sombras de impérios estrangeiros, nasceu uma figura destinada a desafiar o curso da história: Cleópatra. Desde seu berço real, a jovem princesa manifestava uma inteligência aguçada e uma sede insaciável por conhecimento. O Egito, outrora um farol de civilização e poder, jazia fragmentado, um mero fantoche nas mãos de Roma. Cleópatra, porém, sonhava em restaurar a glória perdida de sua nação. Dominava 9 idiomas, estudava filosofia, matemática e táticas militares, absorvendo cada pedaço de sabedoria como se sua própria existência dependesse disso. Seus olhos, que muitos descreveriam como as mais poderosas armas, brilhavam com a ambição de uma rainha que ainda não havia ascendido ao trono. A vida no palácio de Alexandria era um ninho de cobras. Sua relação com Ptolomeu XII, seu pai, era complexa, marcada por alianças e desconfianças. Mas a verdadeira ameaça vinha de seus próprios irmãos. Ptolomeu XIII, seu irmão mais novo, e de acordo com a tradição egípcia, seu futuro marido e corregente, era um rival implacável. A rivalidade entre eles era um fogo latente que ameaçava consumir a família real. Quando o pai morreu, o trono foi dividido entre Cleópatra e Ptolomeu XIII, mas a paz não durou. A traição familiar se desenrolou rapidamente, culminando no exílio forçado de Cleópatra. Vagando pelo deserto, longe de seu palácio e de seu povo, ela jurou que retomaria o que era seu por direito. A determinação inabalável ardia em seu peito, alimentada pela humilhação e pela injustiça. A sorte de Cleópatra parecia selada. Sozinha, sem exército ou aliados poderosos, a jovem rainha via seu futuro se esvair. Contudo, o destino tinha outros planos. A intervenção de Roma no Egito, sob a liderança do lendário Júlio César, mudaria tudo. César, perseguindo seu rival Pompeu, chegou a Alexandria e se viu enredado na disputa pelo trono egípcio. Cleópatra, ciente da importância de uma aliança romana, orquestrou um dos encontros mais famosos da história. Escondida em um tapete ou possivelmente em um saco de cama, foi entregue nos aposentos de César. A cena, digna de lenda, marcou o início de uma aliança estratégica e um romance apaixonado. A inteligência, o charme e a visão de Cleópatra cativaram o general romano. César, impressionado, decidiu apoiar sua causa. Com o apoio de César, Cleópatra retomou o trono. Seu casamento político com Ptolomeu XIII foi uma farsa que logo se dissolveu com a morte do jovem rei, eliminando a ameaça de seu irmão. Cleópatra consolidou seu poder e, em pouco tempo, deu à luz um filho, Cesarião, fruto de seu relacionamento com César. A presença de Cleópatra ao lado de Júlio César em Roma, onde ela viveu por um tempo, gerou murmúrios e inveja entre os senadores romanos. Sua influência sobre César era inegável, e a rainha egípcia se tornou uma figura proeminente na política romana, para o desgosto de muitos. No entanto, a ascensão meteórica de César e Cleópatra foi bruscamente interrompida. Em uma das maiores traições da história, Júlio César foi brutalmente assassinado nos idos de março. O choque e a vulnerabilidade de Cleópatra foram imensos. Ela havia perdido seu protetor, seu amante e o pai de seu filho. Roma estava em ebulição, e sua posição tornara-se perigosa. Com o coração pesado, mas a mente estratégica, Cleópatra tomou a decisão de retornar ao Egito para proteger Cesarião e seu reino. Ela se viu novamente sozinha, com o Império Romano em caos e seu futuro incerto. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A fragilidade do Egito, após a morte de Júlio César, era palpável. A instabilidade política romana, com seus generais disputando o poder, reverberava por todo o Mediterrâneo, e o reino de Cleópatra, outrora protegido pela sombra de César, via-se agora exposto e vulnerável. A rainha sabia que precisava de um novo aliado romano, uma âncora em meio à tempestade que se formava. Enquanto isso, em Roma, a república convulsionava. Otávio, o jovem herdeiro de César, Marco Antônio, seu leal general, e Lépido, um influente político, formavam o segundo triunvirato.
dividindo o domínio do mundo romano entre si. Era um jogo de poder perigoso, e Cleópatra, com sua astúcia inata, observava cada movimento, calculando sua próxima jogada. O chamado veio de Marco Antônio. Ele a convocou para Tarso, na Ásia Menor, para prestar contas sobre seu apoio a Brutus e Cássio, os assassinos de César. Mas Cleópatra não era uma mulher de se submeter. Ela transformou o que seria uma humilhação em um espetáculo inesquecível. Em vez de uma rainha suplicante, ela chegou em um barco ornamentado, com velas púrpuras e remos de prata, disfarçada de Afrodite, a deusa do amor. O ar estava perfumado com incensos exóticos e serviçais, vestidos como cupidos, abanavam-na. Marco Antônio, um homem de prazeres e vastas ambições, ficou instantaneamente cativado. A entrada triunfal de Cleópatra não era apenas charme. Era uma demonstração calculada de poder e riqueza. Uma afirmação de que o Egito não era um vassalo, mas um parceiro digno. Entre banquetes suntuosos e conversas intelectuais, o fascínio de Marco Antônio por Cleópatra floresceu. O que começou como uma convocação política, rapidamente se transformou em um romance apaixonado e politicamente carregado. Um laço que uniria seus destinos e mudaria o curso da história. A vida em Alexandria tornou-se um turbilhão de opulência e extravagância sob a união de Cleópatra e Marco Antônio. Eles viviam em um luxo sem precedentes, com banquetes que duravam dias e festas lendárias que desafiavam os limites da imaginação. Mas não era apenas prazer. Daquele romance nasceram filhos, solidificando a união não apenas no coração, mas também na linhagem. Cleópatra deu à luz gêmeos, Cleópatra Selene e Alexandre Hélio, e mais tarde Ptolomeu Filadelfo. Marco Antônio, seduzido pela visão de um império oriental com o Egito em seu centro, começou a traçar planos ambiciosos. Com o apoio de Cleópatra, ele visava expandir o domínio romano para o Oriente, sonhando em conquistar a Pártia e estabelecer uma nova ordem mundial. Em uma demonstração de seu poder e afeição, Marco Antônio fez doações de vastos territórios romanos aos filhos de Cleópatra, um ato que enfureceria Roma. Essa generosidade e a vida de Cleópatra e Marco Antônio, tão abertamente egípcia em seu esplendor, geraram uma crescente tensão com Roma. Otávio, o astuto rival de Marco Antônio, viu a oportunidade perfeita para minar a reputação de seu adversário. Ele iniciou uma propaganda implacável, retratando Cleópatra como uma rainha estrangeira e uma feiticeira que corrompia o valoroso general romano. A imagem de Marco Antônio, outrora um herói de guerra, foi manchada, apresentada como um homem fraco e submisso aos caprichos de uma mulher egípcia. A indignação do povo romano e do Senado cresceu. Roma não podia tolerar a ideia de seu império sendo desmembrado e distribuído a príncipes estrangeiros. A declaração de guerra de Otávio, inicialmente direcionada a Cleópatra, era, na verdade, uma declaração contra Marco Antônio e tudo o que ele representava. A batalha decisiva de Ácio se aproximava, um confronto que decidiria o destino de Roma e do Egito. As frotas de Cleópatra e Marco Antônio, grandiosas em número, mas inexperientes em táticas navais, enfrentariam a frota superior e estrategicamente brilhante de Otávio, comandada por Agripa. A preparação foi tensa, com o destino de um mundo em jogo. Em 2 de setembro de 31 a.C., as duas potências se encontraram nas águas do Mar Jônico. A inexperiência de Marco Antônio e Cleópatra foi cruelmente exposta. Em meio ao caos da batalha, a frota egípcia de Cleópatra, seguindo um plano pré-determinado ou em um momento de pânico, rompeu as linhas e fugiu. Marco Antônio, vendo a nau de Cleópatra se afastar, abandonou sua própria frota e a perseguiu. A derrota foi devastadora, e a perda de tudo, incluindo o orgulho e a esperança, era um amargo sabor na boca dos amantes. A dupla retornou ao Egito humilhada e derrotada, sabendo que Otávio estava a caminho e que o fim, ou um novo começo, era inevitável. O cerco a Alexandria era iminente. As forças de Otávio avançavam implacavelmente sobre o Egito. Cleópatra e Marco Antônio, com o mundo desmoronando ao seu redor, fizeram uma última e desesperada tentativa de resistir. Mas a moral das tropas estava em frangalhos.
Deserções eram diárias, e a sensação de um fim inevitável pairava como uma nuvem escura sobre o palácio. Aliados, outrora leais, agora buscavam sua própria sobrevivência, e a traição se tornava uma sombra constante, espreitando em cada corredor. O outrora glorioso reino do Egito, sob o brilho de sua rainha, estava agora reduzido a uma cidade sitiada, aguardando o golpe final. Em meio a esse desespero, a tragédia se aprofundou. Rumores falsos chegaram aos ouvidos de Marco Antônio, afirmando que Cleópatra havia se suicidado. Devastado pela notícia e sem mais vontade de viver, Marco Antônio escolheu seu próprio fim. Ele se lançou sobre sua espada, um ato de honra e desespero, encerrando sua própria vida. Quando Cleópatra soube da morte de seu amado, a dor a consumiu. As ambições, os sonhos, o amor que compartilharam, tudo se desfez em um instante. A rainha, outrora inabalável, foi reduzida a uma figura de luto e desespero, o coração pesado pela perda irreparável. Capturada pelas forças de Otávio, Cleópatra foi levada diante do vitorioso general romano. Em seu olhar, ainda havia um resquício da rainha astuta e sedutora que havia cativado dois dos homens mais poderosos de Roma. Ela tentou. Tentou usar seu charme, sua inteligência, a mesma magia que havia lançado sobre Júlio César e Marco Antônio. Mas Otávio não era nenhum deles. Sua frieza e determinação eram inquebráveis. Ele a via não como uma mulher a ser seduzida, mas como um troféu, a prova viva de sua vitória. A esperança de Cleópatra de negociar, de encontrar uma brecha na armadura de Otávio, rapidamente se desfez. Ela seria levada para Roma, exibida em triunfo, uma humilhação que sua dignidade real jamais poderia suportar. A realidade cruel se impôs. Não havia escapatória, nem dignidade na rendição. Cleópatra, a última rainha do Egito, não permitiria ser arrastada pelas ruas de Roma como um espetáculo. Sua decisão final foi um último ato de soberania, uma recusa em permitir que seus inimigos ditassem seu fim. A lenda narra que ela pediu para que uma áspide, uma cobra egípcia venenosa, fosse trazida a ela. Com calma e determinação, Cleópatra permitiu que a cobra a mordesse, escolhendo a morte digna de uma rainha em vez da humilhação pública. Em 12 de agosto de 30 a.C., Cleópatra morreu, levando consigo o último suspiro da dinastia ptolomaica e a independência do Egito. Com a morte de Cleópatra, o destino do Egito estava selado. O reino milenar foi anexado por Roma, tornando-se uma província romana. Cesarião, o filho de Cleópatra, e Júlio César, o último herdeiro legítimo ao trono, foi assassinado por ordem de Otávio, eliminando qualquer possível ameaça à sua própria ascensão. Assim terminou uma era, e o Egito, outrora um império glorioso, tornou-se parte de um império ainda maior. Mas a memória de Cleópatra não se desvaneceu. Ela viveu e vive para sempre na história e na cultura popular como uma figura poderosa, inteligente e sedutora, uma rainha que desafiou as convenções e os impérios. Seu nome evoca mistério e fascínio, um legado que transcende o tempo. Cleópatra, a última rainha do Egito, não foi apenas uma figura histórica. Ela se tornou um mito, a mulher que ousou amar, governar e finalmente escolher seu próprio fim, moldando seu destino e garantindo sua imortalidade na lenda. Seu legado é um testemunho da força indomável de uma mulher que, mesmo na derrota, manteve sua dignidade e seu poder.